Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto. Estamos na 18ª semana do tempo comum. Talvez esta manhã tenha começado igual a tantas outras. O despertador tocou. Você se levantou sem muita vontade, olhou pela janela, preparou o café, ou simplesmente ficou alguns segundos sentado na cama, tentando encontrar coragem para começar mais uma semana, porque existem dias em que o corpo acorda, mas o coração ainda continua cansado. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo depende de você. Você é quem sustenta a casa, quem cuida dos pais, quem acompanha um filho que enfrenta dificuldades, quem trabalha o dia inteiro e ainda chega em casa para continuar servindo. Você se tornou forte porque a vida exigiu isso. Mas no fundo existe uma pergunta que você quase nunca faz em voz alta: quem cuida de mim? Talvez ninguém imagine o quanto você precisa de um abraço, o quanto sente falta de ouvir uma palavra que acalme a alma, o quanto gostaria de descansar sem sentir culpa por isso. Há pessoas que passam tanto tempo sustentando os outros que acabam esquecendo que também precisam ser sustentadas. E é justamente aí que Deus deseja encontrar você nesta manhã, não para cobrar mais força, não para exigir mais sacrifícios, mas para lembrar que você também é filho, também é filha, e um filho não precisa carregar sozinho aquilo que pertence ao pai. No evangelho de hoje, São Mateus nos apresenta os discípulos enfrentando uma noite difícil em alto mar. O vento era contrário, a embarcação balançava sem parar. A escuridão fazia tudo parecer ainda mais assustador. Nenhum deles imaginava que justamente naquela noite viveria um dos encontros mais marcantes com Jesus. Porque Deus costuma nos surpreender exatamente quando pensamos que nada de novo pode acontecer. Enquanto os discípulos estavam preocupados apenas em sobreviver à tempestade, Cristo já caminhava em direção a eles. Que cena extraordinária! Jesus não grita da margem, não envia alguém em seu lugar. Ele mesmo se aproxima, passo por passo, sobre as águas, como quem atravessa tudo aquilo que parecia impossível apenas para dizer: vocês não estão sozinhos. Talvez esta seja a mensagem que o Senhor quer repetir ao seu coração nesta segunda-feira. Você não está sozinho na luta pelo sustento da sua família. Você não está sozinho diante da doença. Você não está sozinho na ansiedade causada pelas dívidas. Você não está sozinho enquanto espera aquela porta se abrir, mesmo que ninguém veja o seu esforço, mesmo que as pessoas não compreendam o que você enfrenta, mesmo que você tenha rezado tantas vezes sem perceber nenhuma mudança. Jesus continua caminhando na sua direção. A presença dele não depende da intensidade da sua fé, depende do amor que Ele tem por você. E esse amor nunca diminuiu. Talvez hoje você não precise fazer uma grande coisa. Talvez precise apenas permitir que Cristo se aproxime. Parar de tentar resolver tudo antes de rezar. Parar de acreditar que só merece a ajuda de Deus quando estiver mais forte. Porque o Senhor não espera que você esteja firme para estender a mão. Ele estende a mão justamente quando percebe que suas forças estão acabando. Antes de continuarmos esta oração, eu convido você a fazer um pequeno gesto de confiança. Escreva nos comentários: Senhor, segura minha mão. Escreva como quem realmente deseja caminhar este dia ao lado de Jesus. Agora rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, eu me apresento diante de Ti exatamente como estou, sem máscaras, sem esconder o meu cansaço, sem fingir que consigo suportar tudo sozinho. Tu conheces a história que ninguém conhece, conheces as preocupações que eu levo comigo desde cedo, conheces o peso das responsabilidades que muitas vezes me fazem perder o sono. Hoje eu Te entrego esta segunda-feira, entrego o trabalho que realizarei, as pessoas que vou encontrar, as conversas que precisarei ter, as decisões que ainda não sei como tomar. Entrego a minha família, aqueles que moram comigo, aqueles que estão longe,
aqueles por quem rezo todos os dias. Coloco diante de ti aquilo que demonstro aos outros e aquilo que escondo no mais profundo do coração. Recebe os meus medos, recebe as minhas limitações, recebe os sonhos que ainda não se realizaram, recebe também a minha necessidade de controlar tudo. Ensina-me a descansar na certeza de que tu continuas conduzindo a minha vida e que enquanto eu caminho pelas estradas desta segunda-feira eu nunca me esqueça de que existe um Deus que atravessa qualquer tempestade apenas para permanecer ao meu lado. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar ao nosso coração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36, nos apresenta Jesus caminhando sobre as águas durante a noite para encontrar os discípulos que enfrentavam uma tempestade. A barca estava longe da margem. O vento era contrário. O medo já dominava aqueles homens experientes. Quando viram Jesus aproximando-se, pensaram que fosse um fantasma. Mas o Senhor lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Que palavra atual para nós. Perceba que Jesus não começa explicando a tempestade, não pergunta por que eles estavam com medo, não faz um discurso. Primeiro ele devolve coragem, porque um coração dominado pelo medo não consegue escutar a voz de Deus. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você tem rezado, mas a preocupação fala mais alto. Você tenta confiar, mas basta surgir uma dificuldade para a ansiedade tomar conta novamente. Não porque sua fé seja pequena, mas porque você é humano. E Deus conhece essa fragilidade. Há um detalhe do Evangelho que sempre toca profundamente o meu coração. Pedro pede para ir ao encontro de Jesus. Enquanto seus olhos permanecem fixos no Senhor, ele consegue caminhar sobre as águas. Mas quando começa a prestar mais atenção na força do vento do que na presença de Cristo, ele afunda. Quantas vezes fazemos exatamente isso? Passamos horas pensando no problema, imaginando o pior cenário, criando respostas para situações que talvez nunca aconteçam. E dedicamos apenas alguns minutos para recordar tudo aquilo que Deus já fez em nossa vida. O medo cresce quando alimentamos apenas o medo. A confiança cresce quando alimentamos a memória do amor de Deus. Talvez hoje você esteja olhando apenas para o vento da insegurança, o vento das contas acumuladas, o vento da enfermidade, o vento das dificuldades no casamento, o vento do desemprego, o vento da solidão. Mas Jesus continua dizendo: olhe para mim, porque a tempestade nunca teve poder para impedir Cristo de chegar até os seus. Ela apenas revelou quem precisava aprender a confiar mais profundamente. Senhor Jesus, quantas vezes eu também me pareço com Pedro. Começo cheio de coragem, faço planos, acredito, mas basta aparecer uma dificuldade para que meu coração vacile. Perdoa-me pelas vezes em que dei mais atenção às notícias do que à tua palavra. Perdoa-me pelas vezes em que escutei mais os meus medos do que a tua voz. Perdoa-me pelas vezes em que pensei que estava sozinho quando tu já caminhavas ao meu encontro. Hoje eu te peço, segura novamente a minha mão. Quando eu senti que estou afundando na tristeza, estende a tua mão. Quando eu perder a esperança, estende a tua mão. Quando a ansiedade roubar a minha paz, estende a tua mão. Quando eu me sentir incapaz de continuar, estende a tua mão. Porque eu sei que tu nunca deixas cair aquele que clama pelo teu nome. Ensina-me, Senhor, a confiar mesmo quando eu ainda não vejo mudanças. Ensina-me a continuar rezando quando o céu parece silencioso. Ensina-me a permanecer fiel quando o caminho parece longo demais. Dá-me uma fé que não dependa apenas dos milagres. Dá-me uma fé que encontre descanso simplesmente porque tu estás presente. Que eu nunca me esqueça de que o maior milagre daquele evangelho não foi Pedro caminhar sobre as águas. O maior milagre foi descobrir que Jesus estava muito mais perto do que ele imaginava. Faz o mesmo comigo nesta manhã. Abre os meus olhos para perceber os sinais discretos do teu cuidado.
Ajuda-me a reconhecer as pequenas graças que tantas vezes passam despercebidas. O alimento sobre a mesa, a família que ainda posso abraçar, a saúde que ainda conservo, a pessoa que rezou por mim sem que eu soubesse, o trabalho que, apesar das dificuldades, continua sustentando a minha casa, até mesmo as lutas que me ensinaram a depender mais de Ti. Que nada disso seja visto como algo comum, porque cada pequeno cuidado revela que Tu permaneces conduzindo a minha história. E se hoje eu precisar atravessar ventos contrários, que eu atravesse com a certeza de que não caminho em direção ao vazio, caminho em direção àquele que continua dizendo ao meu coração, com a mesma ternura de 2000 anos atrás: coragem, não tenha medo. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias, porque não existe uma casa que não precise da Tua presença, não existe uma família que não carregue alguma luta escondida. Existem pais que saem de casa ainda antes do sol nascer, trabalhando com honestidade para que não falte o pão de cada dia. Muitas vezes voltam cansados, preocupados, sentindo que nunca conseguem oferecer tudo o que gostariam aos seus filhos. Sustenta esses pais, Senhor. Lembra-os de que o maior presente que podem oferecer não é apenas o sustento material, mas um coração cheio de amor, de fé e de esperança. Existem mães que carregam preocupações que ninguém vê. Enquanto todos dormem, elas continuam pensando nos filhos. Guardam para si lágrimas que não querem mostrar. Sorriem para fortalecer a família, mesmo quando o próprio coração está precisando de consolo. Abraça cada uma dessas mães. Renova suas forças. Faz com que sintam hoje o carinho do teu coração de pai. Existem casais que deixaram de conversar, vivem na mesma casa, mas parecem morar em mundos diferentes. As palavras foram sendo substituídas pelo silêncio. A paciência deu lugar às pequenas discussões. O carinho ficou escondido atrás das preocupações da rotina. Senhor, entra nesses lares. Ensina novamente o perdão. Devolve a capacidade de escutar. Faz renascer o respeito, a ternura e a vontade de caminhar juntos. Existem filhos que se afastaram da família. Existem filhos que se afastaram da fé. Alguns vivem presos aos vícios. Outros carregam uma tristeza profunda que ninguém consegue compreender. Há jovens que sorriem nas redes sociais, mas choram quando ficam sozinhos. Há adolescentes que perderam a esperança. Há crianças que cresceram vendo mais brigas do que abraços. Jesus caminha ao encontro de cada um deles como caminhaste sobre as águas naquela noite. Alcança aqueles que parecem distantes, toca aqueles que já não acreditam que podem recomeçar. E pensa, Senhor, naquela mãe que todos os dias olha para a cama vazia do filho que foi embora. Pensa naquele pai que continua esperando uma ligação que nunca chega. Pensa naquele avô que reza o terço diariamente pelos netos, pedindo apenas que encontrem o caminho de volta para Ti. Pensa naquela esposa que continua acreditando na restauração do seu casamento, mesmo quando ninguém mais acredita. Pensa naquele marido que se sente fracassado, porque perdeu o emprego e já não sabe como sustentar a casa. Visita cada um deles. Que nenhum coração se sinta esquecido nesta manhã. E agora, Senhor, eu quero rezar por todos os enfermos, pelos que estão em um hospital, pelos que aguardam o resultado de um exame, pelos que convivem diariamente com dores físicas, pelos que enfrentam doenças que ninguém consegue enxergar. Existem pessoas cuja enfermidade está no corpo, outras carregam feridas na alma. Há quem lute contra a depressão, há quem enfrente crises de ansiedade, há quem acorde sem vontade de viver, embora continue sorrindo para esconder o sofrimento. Jesus, médico das almas e dos corpos, estende tuas mãos sobre cada um deles. Leva conforto onde existe dor. Leva serenidade onde existe medo. Leva esperança onde existe desânimo. Abençoa também aqueles que cuidam dos enfermos, os filhos que acompanham seus pais idosos, as mães que passam noites ao lado dos filhos
os profissionais da saúde que dedicam a própria vida ao cuidado dos outros, os cuidadores que muitas vezes esquecem de cuidar de si mesmos. Renova suas forças, recompensa todo o resto de amor escondido. E agora, Senhor, eu te apresento aqueles que vivem preocupados com o sustento da própria casa. Tu conheces a realidade de tantas famílias brasileiras. Conheces quem acorda cedo procurando um emprego. Conheces quem trabalha muito e mesmo assim mal consegue pagar o aluguel. Conheces quem faz contas antes de entrar no mercado. Quem escolhe entre comprar um remédio ou completar a despensa. Quem teme não conseguir pagar os boletos deste mês. Pai de bondade, abre portas onde hoje existem apenas paredes. Abençoa o trabalho honesto. Multiplica o pão de cada dia. Não permitas que falte alimento sobre nenhuma mesa. Concede sabedoria para administrar os recursos, coragem para continuar lutando e confiança para nunca perder a esperança. Porque Tu és o Deus que nunca abandona os Teus filhos. Mesmo quando a noite parece longa, mesmo quando o vento sopra forte, mesmo quando tudo parece impossível, Tu continuas caminhando ao nosso encontro. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Santo, depois de rezarmos as palavras que o Teu Filho nos ensinou, eu quero renovar diante de Ti a minha confiança. Sei que nem toda tempestade termina imediatamente. Sei que algumas respostas ainda levarão tempo. Mas também sei que nenhuma noite é longa demais para aquele que caminha ao lado de Jesus. Por isso, escolho entregar novamente a minha vida em Tuas mãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre esta casa. Abençoe cada quarto, abençoe a cozinha onde tantas famílias preparam o alimento de cada dia. Abençoe a mesa onde se partilha o pão. Abençoe as portas por onde entram e saem aqueles que trabalham. Abençoe cada criança, cada jovem, cada adulto e cada idoso que mora neste lar. Que os anjos do Senhor guardem esta família de todo mal. Que a paz de Cristo permaneça onde havia inquietação. Que a esperança floresça onde havia desânimo. Que a fé permaneça firme onde antes existia apenas medo. E agora, Senhor, antes de terminar esta oração, eu não quero apenas te pedir, quero também te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro nesta manhã. Obrigado pelo alimento que talvez já esteja sobre a minha mesa. Obrigado pelo teto que me abriga. Obrigado pelas pessoas que colocaste na minha caminhada. Obrigado pelas vezes em que me protegeste sem que eu percebesse. Obrigado pelos livramentos que jamais conhecerei. Obrigado pelas portas que fechaste, porque elas teriam me afastado da Tua vontade. Obrigado pelas portas que abriste no momento certo. Obrigado até pelas esperas, porque muitas delas me ensinaram a confiar mais em Ti. Recebe, Senhor, este novo dia. Recebe a minha vida exatamente como ela é. Não como eu gostaria que fosse, mas como ela é. Recebe as minhas limitações. Recebe as minhas fraquezas. Recebe os meus sonhos, recebe as minhas lutas, recebe aquilo que consegui realizar e aquilo que ainda ficou incompleto. Tudo pertence a Ti, tudo volta para Ti e tudo espero de Ti. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, cobre-nos com o Teu manto de amor. Intercede por cada família que rezou conosco nesta manhã. Ensina-nos a confiar em Jesus, mesmo quando não compreendemos os caminhos pelos quais Ele nos conduz. Agora eu quero convidar você para um pequeno momento de silêncio. Se puder, feche os seus olhos, respire profundamente
Imagine Jesus diante de você, não dizendo muitas palavras, apenas olhando para você com infinito amor. Esse olhar conhece toda a sua história, conhece as suas vitórias, conhece os seus fracassos, conhece os seus medos, conhece até aquilo que você nunca conseguiu contar a ninguém. E olhando diretamente para você, Jesus diz suavemente: meu filho, minha filha, eu estou com você, continue caminhando. Você não atravessará esta semana sozinho. Permaneça nesse silêncio por alguns instantes. Fale com Deus do seu jeito. Se não encontrar palavras, permaneça apenas na sua presença. O Senhor compreende até as lágrimas que nunca chegaram aos olhos. E quando este momento terminar, leve consigo uma certeza: quem caminha com Cristo pode enfrentar ventos contrários, mas nunca caminha abandonado. Hoje, escolha guardar esta verdade no coração. A presença de Jesus é maior do que qualquer tempestade. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu caminho com Jesus. Escreva com fé, porque toda declaração de confiança fortalece o coração. E se você conhece alguém que está atravessando uma tempestade, envie esta oração. Talvez Deus queira usar você para levar esperança a essa pessoa logo no início desta semana. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quando seus olhos permanecem em Jesus, nenhuma tempestade tem a última palavra. Evangelizar é preciso,